Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós estamos tratando de um assunto muito jóia, muito legal, bom, todos são, né? Mas a ideia aqui são olharmos para os relacionamentos e termos relacionamentos transformados como transformados nós fomos. Não adianta a gente dizer, eu sou salvo e vou para o céu e o resto que se reste, né? Mas na verdade esse é um problema que não pode acontecer, né? Ou você foi transformado ou não foi. O assunto de hoje, nós vimos falando sobre duas vezes sobre empregados com patrões. Hoje nós vamos falar sobre os patrões com empregados, como deve ser a relação dos dois. Porque a Bíblia diz isso, né? Como é que deve ser essa questão, né? Como devem agir os patrões em relação aos seus empregados. O texto é o seguinte: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. É claro que a igualdade, né, vem no céu, né? E a gente tem que, você que é patrão, né, precisa ser cuidadoso. Agora lembra, isso é coisa de cristão para cristão, né? Não quer dizer que você vai pegar o seu patrão lá, que por acaso é crente, e dizer, a Bíblia diz isso. Talvez numa situação fora do trabalho, pela intimidade, né, você até possa falar alguma coisa, mas na verdade, ou ele aprende na igreja, ou ele vai ser um homem frustrado, infelizmente, né? Lá em Colossenses capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Isso significa que os chefes, os seus patrões, devem ser sensíveis às necessidades de seus empregados e promover o bem-estar deles, da mesma forma que esperam ser tratados. Agora de manhã eu mandei um recadinho para uma pessoa que eu conheço e para saber de um colega, né, de uma pessoa mais próxima que estava doente ontem, como é que ele estava. A resposta dela foi, ainda não falei com ele, estou muito ocupado aqui, mas vou tentar, né? Então, esses dias de Covid, né? Meu Deus. Então, a ideia aqui é realmente se importar, né? Então, e olha, tem que haver, né, uma situação de comportamentos iguais, porque senão vira uma bagunça, né? Deveres entre os senhores ou patrões, né? Paulo vai falar algumas coisas e a gente vai abrir um pouquinho aqui rapidamente. Primeiro, o princípio da igualdade, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, né? Aqui vale a máxima, né? Jesus diz lá em Lucas capítulo 6, como querei que os outros façam, assim também fazei a eles. Porque se você é chefe e está aí tirando o couro da galera, lembra que você é chefe nessa empresa aí. Não sei se você sair daí vai ser chefe em outro lugar, né? Tem pessoas que eu conheço que estão indo muito bem, são chefes, ganham um dinheiro doido, enquanto estão lá nessa empresa. Até para um deles eu falei, cara, se você sair daí, vai ser difícil achar outra coisa igual. É difícil, não impossível, né? Por quê? Porque eu percebi que estava subindo a cabeça. Bom, se um patrão que quer ser respeitado, deve também respeitar o chefe, o seu encarregado, né? Se espera receber serviço, deve também prestar serviço. Então Paulo ensina a igualdade, deixa claro que não pode existir qualquer superioridade. Você não é melhor porque você é chefe. Você é chefe porque é um cargo, só isso, né? Ou você é o patrão por conta das circunstâncias, né? Como se eles pudessem exigir aquilo que não dão ou não são. O patrão salvo por Cristo deve lembrar que, apesar de ser patrão, também é servo de Cristo, né? Segunda coisa, abandone as ameaças, né? No tempo de Paulo, os escravos viviam sob o medo das ameaças
que recebiam dos seus senhores, né? O patrão, o chefe, o encarregado, não pode entrar nessa prática. O seguinte, eu vou mandar todo mundo embora. Isso é uma ameaça que machuca demais, né? Uns mais do que os outros. E o homem é terrível, né? Que o homem é orgulhoso. E às vezes não pode ser mandado embora. Mas não vai ligar se for. Empregados precisam ser tratados com bondade e respeito, jamais com violência ou humilhação. A verdadeira autoridade não é conseguida pela força, mas sim como o exemplo. Você deve conquistar o seu subalterno, o seu funcionário, para que ele realmente queira fazer o melhor. Eu já vi muita gente boa na rua, muitos funcionários bons, que fazem muito bem. Eu fiquei muito feliz de vê-los trabalhando, que mostra realmente que ele está vivendo, né, aquela situação que o patrão colocou, né. Humilhar, oprimir o empregado pela sua condição mais fraca é pecado, né? Então, seja honesto, pague um salário digno e viva para Deus. Terceiro e último, sinta-se incentivados, sabendo que o Senhor deles e vós está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Os patrões, os encarregados, os chefes são responsáveis diante de Deus pelo modo como tratam os seus empregados. Eles não são melhores nem piores que seus empregados aos olhos de Deus. Tanto o patrão como o empregado precisam se ajoelhar diante do mesmo Senhor. É o que Paulo diz, vindo de Deus aqui, né? Deus não faz diferença entre pessoas. Antes de ser um líder, é preciso que o homem aprenda a ser servo. Foi Jesus falando sobre isso aos seus discípulos. Ele disse: aquele que quiser ser grande entre os outros deve ser o servo de todos. O discurso que a humanidade rejeita, né? Então, essa passagem anula completamente os comentários que a gente ouve, né? Muito. Eu não misturo negócios e religião. Gente, você é crente onde você estiver. Seja patrão, seja empregado, seja chefe, você tem que ser um cristão, né? A igreja é uma coisa, negócio é negócio. Não, a igreja é a igreja dentro da sua vida. Se a sua vida começou, a igreja de lado, mude de emprego. Desculpa, mas é exatamente isso, né? Pastor, mas quem paga minhas contas? Eu não estou falando para você sair do emprego hoje, eu estou falando para você se preparar, mandar currículo e ver, entendeu? Não. Eu não sou um ignorante, eu não sou alguém que vai dizer para você, faça isso que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar sempre, meu querido. E, na verdade, você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. É o que nós já lemos aqui em Efésios capítulo 1. A ideia aqui é que você saia da maneira certa. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te traga essa capacidade de mudança, para que o Senhor deles e nosso faça toda a diferença na nossa vida, na nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém.